Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia. Telespectadores, boa tarde, mais uma tarde aqui com vocês e espero assim que vocês tenham assim, uma semana maravilhosa, outra que começa. Vamos aproveitar esse verão, né, que está chegando assim com muita timidez, mas tá bom. Eu tenho um convidado que eu vou apresentar para vocês daqui a pouco. Esse convidado, ele é muito político, mas um político, esse é um político sério. Se todos nós tivéssemos assim, que beleza, meu Deus do céu, seria bom demais. Falar do bloco de carnaval do deputado Anderson Nogueira. Eu passei no sábado, ele falou, vamos entrar aqui, vamos. Eu fui, o maior ensaio, e ele me convidou para ser a madrinha ou rainha do bloco. Eu prefiro ser madrinha. Eu já passei da fase de ser rainha. Eu prefiro ser madrinha. Falei, carnaval é comigo mesmo, né? E eu gosto mesmo, gosto muito. E estamos aí. Deixa eu apresentar então o meu convidado. O nome dele é José Eduardo, aí ninguém conhece. Se falar José Eduardo Valentim, todos conhecem, né? É ex-vereador, presidente da Câmara Municipal, professor, bancário, administrador de empresa. Olha, não precisa falar mais nada, né? Ô Valentim, boa tarde. Boa tarde, Marli, boa tarde aos seus telespectadores. É um prazer muito grande voltar ao seu programa. Gostei, né? Mas trouxe, né? Gostou, mas trouxe. Eu já tive uma outra oportunidade em uma outra emissora, mas exato. Nós fizemos um programa muito agradável. Espero que o de hoje também seja com certeza. Muito agradável. Prazer estar aqui, Marli. Com certeza. Ô Valentim, eu sei que você é político, hoje todo mundo tem que ser, né? Hoje todo mundo, a maioria tem que ser mesmo, porque senão, né? Sem querer, tudo a gente depende dela, né? Impressionante. Qualquer coisa que você queira, tem política no meio, né? Isso, tá tudo bem. E você, como todo político, Valentim, qual é o seu partido, afinal? Atualmente é o partido que eu fui eleito por 2 mandatos, eu fui vereador por 2 mandatos pelo PTB. Hoje estou sem mandato, mas ainda presido o PTB de Nova Friburgo, que é o Partido Trabalhista Brasileiro. É o partido que ainda me encontro sem mandato, mas atuando como presidente do partido aqui em Nova Friburgo. Você também teve uma votação muito grande como candidato a vice-prefeito, não foi? Foi, isso foi em 2012, nós tivemos uma eleição em que nós ficamos em 2º lugar e nós tivemos uma eleição assim um tanto quanto difícil, mas tivemos uma performance muito boa, até porque nós ficamos a 2.000 votos apenas do vencedor da eleição, que foi o Rogério Cabral. É uma diferença bem pouca. Muito pouquinho, 2.000 e poucos votos. Aqui, como todo político, você tem alguma rejeição política? Marli, tenho sim, eu acho que todo ser humano tem uma rejeição, mas na política, todo setor, né? Em todos os setores você tem sempre uma rejeição, tem alguém que não gosta de você, te acha antipático, te acha calado, enfim, você sempre tem alguém que tem uma rejeição. Mas logicamente, na política a gente teve mais oportunidade de adquirir essa situação que não é agradável, mas ninguém agrada, como diz o próprio Nelson Rodrigues, né?
a unanimidade ela é burra. Então eu acredito que tem pessoas que pode até não gostar de mim, até por questões pessoais, mas eu não tenho inimigos, com certeza eu não tenho inimigo. Mas rejeição, como político, eu acredito que eu tenho sim, e tenho certeza que tenho. Né? Aqui, como você vê essa rejeição? Como você vê isso? Como eu atribuo, né, essa rejeição? Olha só, eu acho que a minha maior rejeição é do próprio político contra mim. Eu, nos meus mandatos, eu era assim, é um termo assim um pouco vulgar, mas eu me sentia até um peixe fora d'água, porque eu tinha uma imaginação da política, eu sempre imaginei a política como uma forma de negociações, mas muitas vezes a política te envolve e as pessoas às vezes acham que você nas negociações tem que fazer negociatas, e eu sempre fiquei muito arredio a essas coisas. Então eu tenho realmente uma dificuldade de lidar com determinados políticos, principalmente aqueles políticos que fazem da política uma carreira. Sim. A carreira, eu acho que você tem que ter uma profissão, você tem que ter uma direção na sua vida que não seja somente a política. Você tem que ter uma profissão, como eu fui professor, fui bancário, estudei, fiz 3 faculdades, enfim. Então eu não fiz da política um meio de vida, e isso me trouxe assim alguns constrangimentos. E na verdade o que talvez tenha sido mais assim forte em relação a essa rejeição que você diz é porque eu sempre primei muito pela transparência. Eu acho que se eu lidei no banco com o dinheiro dos outros, então você tinha que ter uma responsabilidade muito grande. Você, quando assume um cargo público, um cargo político, você também está lidando com vontades de toda uma população, não é só a sua vontade. Então eu via que a transparência, aquilo que você pudesse mostrar à população de melhor e que fosse bem mostrado, isso traria benefícios a essa população. E isso não agradava a determinados políticos. Por exemplo, quando eu criei a primeira TV Câmara, isso é importante que a gente fale sobre isso, quando eu criei a primeira TV Câmara do Brasil, TV Câmara Municipal, foi a nossa de Nova Friburgo. Eu ouvi até de determinados vereadores da época que aquilo ali eu estava expondo o poder. Olha só, eu estou transparecendo o poder e para alguns eu estava expondo o poder. E que aquilo não era uma situação legal para a política. Por outro lado, quando eu extingui o voto secreto, não é? Algumas pessoas, alguns vereadores me questionaram dizendo: você está tirando a defesa do parlamentar. Ora, a gente vai à rua, pede o voto. O eleitor tem que saber o que você está votando. E quando você tem um voto secreto, o eleitor não sabe o que você votou. Você pode mentir depois para ele que você votou de uma forma diferente. Então, essas situações, essas circunstâncias criaram muita rejeição para mim. E isso eu tenho certeza. E com certeza outras atuações em que eu primava e defendia sempre o interesse público e contra-atacando o interesse particular, você sempre cria uma rejeição. Então eu tenho a consciência. O que mais vale para mim hoje, Marli, é exatamente a minha consciência, eu ter certeza do dever cumprido. Isso para mim é fundamental, eu poder olhar para os meus filhos, para a minha família, olhar para os meus amigos e eles saberem que eu fiz o que tinha de melhor para fazer. Se as pessoas não entenderam, um dia vão entender. Ninguém consegue provar para os seus contemporâneos o que você realmente é. A honestidade é fundamental, é obrigação da pessoa. Obrigação. Né? Ser honesto, ser educado. Perfeito. É obrigação, entendeu? E hoje as pessoas, o político, eu sou honesto. Honesto não está querendo dizer nada, isso é obrigação. É uma obrigação, e não tem que dizer que, porque eu sou honesto. Honesto é o que você falou, é obrigação. A competência, a
a iniciativa, né? Porque você tem que ter iniciativas. Quando você comanda alguma coisa, quando você dirige, você administra alguma coisa, você tem que ter iniciativa. Claro. E eu tive essas iniciativas. Contrariei muitos interesses por causa dessas iniciativas, mas me sinto imensamente feliz, né? Parodiando aí o nosso querido escritor, eu me sinto imensamente feliz por ter feito tudo isso que eu fiz. Você, como você acabou de falar, a consciência é tranquila. Tranquila, graças a Deus, eu continuo andando, Marli, pelas calçadas. Você me encontra, né? Que você sabe. E você vê que isso eu fazia, isso com mandato. Com mandato ou sem mandato, eu continuo indo às comunidades, eu continuo indo visitando os bairros que eu sempre visitei, continuo indo à feira, nos meus períodos que eu tenho tempo, enfim, eu continuo com a minha vida normal. E fazia isso mesmo com mandato, mesmo como presidente da Câmara. Muitas vezes eu saía, que eu morava ali no Paissandu, saía a pé, ia para a Câmara. Era uma viagem, porque muita gente parava para conversar e tal, e eu até demorava um pouco a chegar. Mas fazia isso com muito gosto e faço isso ainda com muito gosto andando pela cidade. E você tem pretensão nas próximas eleições de candidato? Marli, o político nunca pode dizer, aquele que já provou de um mandato, já provou de um cargo público, nunca pode dizer que não vai ser. Mas na atualidade, na atual conjuntura política que nós estamos vivendo no país, está muito difícil você fazer política. As pessoas generalizam. Exatamente. Se você é o mal. É o grande mal. Você quer ver uma coisa? As pessoas hoje estão dizendo que não voto mais em ninguém, porque é todo mundo a mesma coisa. Isso está favorecendo a quem? Aqueles candidatos que já têm seus grupos, que vão ser eleitos mesmo. Exatamente. E aquela pessoa que às vezes é esclarecida... Aquela banda podre. Exatamente. Aquela pessoa que às vezes é esclarecida, que pode analisar o perfil de um candidato, ele não quer votar. Então está deixando que aquele que até vende seu voto, escolher por ele. Isso é que está trazendo uma dificuldade maior na política, não só na política friburguense, não, mas é na política nacional, de um modo geral. Você vê, o ano que vem nós temos eleição para o presidente da República, e agora? Pois é, nós temos aí de deputada, não voto mais em ninguém. Pode ter certeza, você que não está votando em ninguém, se é que você me permite falar isso aqui no seu programa, você que está pretendendo não votar em ninguém, pode ter certeza, você está colaborando para votar com todos aqueles que estão lá. Porque eles têm os grupos, eles têm recursos para poder fazer uma campanha. E aí, o que eles vão acontecer? Aquele esclarecido que poderia fazer a diferença, ele se omite. Conclusão. Aquele político tradicional, aquele político profissional, ele sabe como vai trabalhar. E essa história, hoje existe uma história, Marli, que não é verdadeira, que se tiver 50% de voto nulo, branco e abstenção, é obrigado a fazer uma nova eleição. Não existe isso na legislação. Você esclareça isso. Isso não existe. A eleição, se você tiver um voto, o que conta numa eleição é o voto válido. Então, se teve um voto válido, elegeu a Marli, elegeu o Valentim, elegeu o deputado que está lá. Então, aí 99% vão votar em branco. Votou em branco, nulo, ou não foi lá, se absteve. Está contribuindo para que aqueles que estão lá continuem lá. Infelizmente, isso não é repassado de uma forma maciça para poder a população entender isso melhor. Um ou outro joga, até o próprio político que está lá, ele faz esse movimento nas redes sociais, com os cabos eleitorais, fala, se tiver 50% mais um de votos nulo, branco e abstenção, tem que se fazer uma outra eleição com outros candidatos. Tem nada disso. Não existe isso na legislação. Isso não é uma grande mentira que se fala, que favorece aqueles que estão lá. Pois é, um dia desse eu vi na televisão falando exatamente que temos que votar, porque senão aqueles votos... aqueles votos nulos vão para quem não sei o quê. Não tem nada disso. O que conta é o voto válido. Se tivermos 10 votos... O nulo e o branco não conta. Não conta, ele é colocado de lado e pega o que tem válido. Tá vendo? O que é válido, se teve 2 votos para Marli e um para mim, Marli ganhou a eleição e eu perdi. Quer dizer que então não tem essa história de informação errada. Mas isso interessa a quem? A esses grupos.
A esses grupos que você sabe que tem interesse em permanecerem nos mandatos. Você vê aí que hoje tem famílias que vivem dos mandatos. É o pai que tem, numa casa, não é? Numa casa ter 3 deputados, um deputado federal e 2 estaduais. Aquele pessoal de Campos. Não, e outra de Campos, do Rio também. E Nordeste, então tem muito? Muita coisa, porque o pai é senador, o filho é o governador do estado. É o que está acontecendo. É uma casta que você não consegue mexer, porque exatamente a pessoa que pensa, a pessoa que está querendo, né, protestar, mas está fazendo um protesto errado, está deixando que aqueles que fazem mal continuarem. Daqui a pouquinho transforma em uma quadrilha. Pois é, infelizmente. Marido, mulher, filha, todo mundo. E o problema todo, Marli, que rotula todo mundo. Não é? Você foi candidato uma vez, eu me lembro disso. Você, se fosse candidata hoje, estaria sendo rotulado. Ih, Marli, candidata, meu Deus do céu, por que isso? Exato. Infelizmente está rotulando. E não colocando as pessoas que tenham competência, tenham tempo, não vivem da política, porque isso é importante. Exatamente. Porque aqueles que fazem da política profissão, são os tradicionais, aqueles que... Por que vem famílias e famílias sempre sendo reeleitas e eleitas e reeleitas? Porque eles já têm esses caminhos prontos. Exatamente. A gente conhece, eles estão ali, que a gente nem lembra mais, mas eles estão ali, eles estão não largam o osso. Você pode ver, tá? Né? Olha esse Nordeste, olha o Rio mesmo. Hoje não precisa sair daqui não, Marli. Tem uma porção na Baixada. Não precisa sair daqui do Rio não. Aqui no nosso estado, no nosso município, já está começando a ter algumas coisas em relação a isso também. Tem ali que não saem, não largam. Não largam. Já estão velhinhos ali. Que a gente vê, fulano é deputado. Senador. Aí vê que vai perder para senador, volta para deputado. O deputado eu tenho mais chance. Infelizmente está assim. Outra coisa, já tem vários deles já se afastando para vir candidato a candidato, né? Tem isso aí. Governador, não sei o quê. São os eternos candidatos. Por que eles não fazem uma eleição geral de vereador a presidente da República? Para poder ter essa alternativa de ter 2 eleições, de 2 em 2 anos, ter eleição. Porque se ele não ganhou para deputado, ele vem candidato a vereador, vem de candidato a prefeito. Se ele ganhou para vereador, ele já se candidata a deputado. É assim que a coisa está a política está caminhando. Então, se amanhã, se fizesse uma eleição de 5 em 5 anos, que eu sou favorável, seria uma eleição sem reeleição, para cargo nenhum. Se ele for vereador, ele pode ser candidato a deputado, pode ser candidato a prefeito, mas não a vereador mais. Vereador ele já deu a contribuição dele. Ô, Valentim, e essa história da ficha limpa? Ficou em nada? Não, tá, tem. Mas tem ainda uma gente falando que é candidato? Tem, mas e a justiça na hora também barra, né, Marli? Tem coisas aí que, infelizmente, a justiça, ela barra, mas tem tantos recursos. Pois é. O problema da nossa legislação são os recursos. Então o povo fica assim meio perdido em saber o que realmente vai acontecer. Nós estamos vendo aí pessoas que já estão condenadas em primeira instância, que deverão ser condenadas em segunda instância e que aí já estão querendo deixar a segunda instância para a terceira instância, porque se não pode se condenar antes na segunda instância. Esses dias eu vi na televisão, o Sérgio Moro está acelerando, parece que o processo do Lula, não tem um negócio assim? Ele já julgou, né? Uma parte do processo do Lula já foi julgado por ele em primeira instância, que ele é de primeira instância. Agora está em segunda instância, que o estágio agora em segunda instância, que é no Rio Grande do Sul. Me parece ainda que ele deve ser... Sérgio Moro ou não? Não, aí já são desembargadores, de segunda instância que vão julgar. Na legislação hoje, se ele for ratificado como culpado, ele não poderá ser candidato. Agora tudo muda, a gente não sabe. De repente o Congresso lá muda a legislação. Quantos já foram presos, já estão na rua, já estão... Isso, infelizmente, tem que haver uma reforma, mas uma reforma eu acho que tem que haver uma reforma mais, não é bem política não, tem que haver uma reforma moral. Eu acho que não estão interessados nisso não, né? Não. Porque pelo tempo que se fala em fazer essa reforma... Essa reforma tem que ser moral. Eu acho que ela não... as pessoas hoje têm que passar a entender que... Eu estava conversando agora com o Rússio ali, o Rússio estava falando exatamente sobre isso comigo, a gente estava
falando sobre essa situação. As pessoas hoje, se você é candidato, a primeira coisa que determinadas pessoas, aqueles que ainda estão nesse processo político arcaico e obsoleto, a primeira coisa que o que eu vou ganhar com isso? Ora, você tem que ganhar o que a sua cidade vai ganhar com uma eleição de um candidato honesto, de um candidato competente, de um candidato que queira trabalhar, de um candidato que não tenha compromisso com grupos. Sim. Porque você tem que valorizar os grupos. Você não pode ser candidato de um determinado grupo. Para não ter rejeição, tá? Isso aí é para não ter rejeição. Agora, quem assume, quem tem iniciativa, vai ter rejeição, como foi a sua primeira pergunta no início do programa para mim. Mas eu acho que a política está muito comprometida, estão muito comprometidos, os políticos, né? Porque a política é uma coisa bonita, uma coisa boa. Você faz política em casa, Marli. Você tem que fazer política com Exato. filhos, você tem que fazer política com parentes, você tem que fazer política com a esposa, você tem que fazer política com todo mundo. A política é inerente ao ser humano. Só que ela tem que ser bem usada. E a política partidária, infelizmente, ela está desgastada. Por quê? Porque as pessoas só pensaram em se completarem, nas vantagens pessoais. Isso aí que ficou ruim na política. Ficou horrível. Perdemos o espírito público. Perdemos a grande maioria. Tem gente boa ainda aí, tá? Tem. Eu vou dizer, não estou generalizando, não. Tem muita gente boa ainda nesse meio. Mas é pouco em relação ao ruim que tem. Infelizmente, a gente tem que falar sobre isso. Você liga a televisão hoje, tem até tristeza de ficar com certeza, é lamentável, né? É só corrupção. E toda hora aparece um. Exato. Acho que não tem mais ninguém. Pois toda hora tem mais um. Agora foi esse. Fulano, esse agora foi... Enfim. É na educação, é na saúde, é na merenda escolar, é no remédio. É um absurdo. Já pensou tirar a merenda escolar? Porque se está fazendo corrupção, se está sendo corrupto, está tirando merenda de criança, está tirando o salário do professor. Não é? O professor está sem receber, o professor do Estado sem receber. 3 meses tem professores sem receber. Entendeu? Então é lamentável, Marli. Infelizmente, a gente vê isso aí, a saúde, o caos, equipamentos aí jogados e sem manutenção, outros quebrados, outros sem instalar. Olha, tem muitas. Lá no Nordeste é uma coisa horrorosa, gente. Mas olha, hoje a gente não fala só em Nordeste não, viu? Nós vamos falar em Rio de Janeiro, vamos falar São Paulo, que é a capital econômica do país. Outra coisa, Marinho, que eu acho, eles vão ter que dar um basta, eu não sei de que maneira, nessa violência, gente. Que absurdo. Falta dinheiro para segurança, o policial, ele está sendo mal pago. Pois virou terra de ninguém. As pessoas hoje podem ter uma arma, o bandido às vezes tem uma arma melhor que o policial. É claro que tem. Por quê? Porque aí na mão? E outras coisas, mais que o policial às vezes não tem. E quantos policiais nós perdemos esse ano? Puxa, mais de 100, tem em torno de 120 policiais. 126. 126, olha só, é um absurdo. 126. São famílias. E isso são despesas para o Estado. Todos eles com família. Isso são despesas para o Estado. O Estado vai ter que pagar pensão antecipada de uma pessoa que poderia estar produzindo para o Estado. Olha quanto prejuízo, além da perda da vida, que é o mais importante nesse processo, mas é uma perda também financeira para o Estado. Não é? Você vê quantos rapazes novos. Novos. Aí, e eles não estão olhando patente, não. Mata o soldado, mata o capitão, mata o coronel. Eles não estão pensando em quem... E, infelizmente, falta recursos. Né? O carro do policial não compete com o carro do bandido, muitas vezes. Não, de jeito nenhum. E aí fica difícil de... O armamento que eles têm. O armamento, tudo isso. Agora começa, quer ver a briga que vai começar? Agora a transferência desse bandido prender agora, Rogério, não sei o quê, né? Rogério 157, parece. Vai ser transferido para uma prisão de segurança máxima. Segurança máxima. Você vai ver a confusão que vai ser o Rio, né? Porque eles não aceitar. E aí, agora mas aceitar, peraí, o que tem que aceitar tem que aceitar, gente. O poder, existem 3 poderes no país constituídos, que é o executivo, o legislativo e o judiciário. Pois é, o judiciário. Isso tem que ser responsável, tem que ser respeitado. Tá caladinho, não tem que respeitar. Isso tem que ser respeitado. Esses 3 poderes. E o judiciário tem que fazer com que o executivo e o legislativo também
seja respeitado. Esse governador não abre a boca para falar nada, né? Pois é. Mas nada, nem sequer lá ele vai ser presente lá no sepultamento, nada. Ele não fala nada, gente. O grande problema é a omissão, né? Ele é muito omisso. O governo do Pezão, infelizmente, não existe. Ele vem aí já de outros problemas anteriores, que, né, nós temos o ex-governador aí preso por supostas corrupções, ainda está sendo julgado, está em primeira instância, já foi julgado, mas ainda Cada vez aparece tem mais recursos, processo mas em cima dele? toda hora aparece mais. Mas isso tudo é todo um grupo de políticos que foram profissionais. A gente pergunta, o Sérgio Cabral, onde o Sérgio Cabral teve uma carteira assinada? Eu vou fazer essa pergunta aqui, é uma coisa assim um pouco até, onde foi que ele teve a primeira carteira assinada? Eu não sei, talvez lá como secretário de esporte do Rio de Janeiro, quando ele começou na política, não é? Agora, eu acho, é isso que eu vejo, a pessoa para chegar a um cargo público, para exercer uma função pública, ele tem que ter uma vida particular, arrumada, uma vida familiar, uma vida profissional, porque se ele não na profissão dele, não é? Eu, por exemplo, trabalhei 26 anos no Banco do Brasil e nunca respondi a nenhum processo, graças a Deus, e trabalhava com dinheiro, gente, era dinheiro dos outros, mas era dinheiro. Eu nunca respondi um processo, graças a Deus, nunca tive problemas. Meus colegas me respeitam, como eu os respeito, nós temos amizades. Tínhamos lá as nossas diferenças, até políticas e ideológicas, mas sempre nos respeitamos. E eu cheguei à política muito ajudado por eles, por todos os colegas, tanto os professores, dos colégios e dos próprios colegas do Banco do Brasil. Deram um voto de confiança. Exatamente. Agora, todo esse dinheiro também que eles levaram é nosso também. Sim. O dinheiro nosso, não era dinheiro deles. Estão recuperando alguma coisa, mas é muito pouco pelo que levaram. É muito pouco pelo que levaram, e isso tem que ter aí Você vê aquele absurdo, você abrir um apartamento, ter 51 milhões de reais. Gente, 51 milhões de reais é uma mega sena aí acumulada em várias semanas. Dinheiro, não é? Dinheiro. E a pessoa como. E será que é só aquilo que ele tinha? Porque geralmente eu conheci um padre laranjeira no Anchieta, eu fui até fazer uma missão bancária, que o Anchieta trabalhava com um determinado banco, e o gerente do Banco do Brasil me pediu porque eu fosse ao Anchieta, que eu também já tinha trabalhado no Anchieta, e minha esposa trabalhava lá. E eu fui conversar com o reitor para ver se ele dividia a conta daquele outro banco, e o gerente me pediu que eu fizesse essa intervenção. E eu fui lá. O reitor me respondeu uma coisa que eu achei extremamente interessante. Ele falou assim: Valentim, eu vou pensar no seu caso, sim, porque a gente nunca coloca todos os ovos numa cesta só, a gente tem que dividir, porque se uma cesta cair, só ali. Será que esses 51 milhões estavam tudo numa cesta só, ou tem outras cestas por aí? Tem outras cestas, pois é. Ô Valentim, nosso horário infelizmente acabou, e depois tão rápido, né? Pois é, tomei seu tempo demais, né, Nada, Marcia? que isso, você falei, eu digo você que, só acrescentou. Dizem que eu falo pouco, mas quando eu tenho a oportunidade, principalmente com uma pessoa como você, que deixa a gente muito à vontade. Só acrescentou. Então você pode despedir de nossos telespectadores. Tá bom, Marli. Eu quero agradecer mais uma vez, agradecer a Nova TV, que é a primeira vez que quero fazer esse agradecimento também, que é a primeira vez que eu venho aqui, e estou muito feliz com as instalações, muito bem equipadas, o nosso amigo aí que faz a produção, a você que me deu mais essa oportunidade, e aproveitar para desejar um próspero ano novo, que Deus abençoe a nossa cidade e que a gente consiga voltar a ser aquela nova Friburgo que nós tanto sonhamos e que tanto curtimos no passado, né? Então vai, se Deus quiser, vai acontecer isso sim. Valentim, muito obrigada por ter vindo, tá? Dá um abraço imaculado, Dou, tá sim, bom? pode Eu deixar. gosto muito dela, e ano que vem ela vai vir aqui, se Deus quiser. Ah, isso é sim, é só você convidar. Ah, sim, com certeza. Até espectadores, um bom final de semana para vocês, curtam bastante, curtir bem a nossa praça que está linda, a iluminação está belíssima, muito bonita mesmo, e até a próxima, se Deus quiser. Um beijo muito grande para todos vocês. Tchau.
Você que trabalha com alimentação precisa conhecer a Nova Mix. Em nossas lojas você encontra tudo que sua cozinha realmente precisa. Farinhas, molhos, chocolates, coberturas, corantes, produtos de confeitaria e muito mais. Eu gosto muito da linha de descartáveis. Aqui eu encontro tudo o que eu preciso para os meus bolos e docinhos. Não percam uma oficina. Aqui aprendo técnicas que uso nas minhas receitas. Agora temos 2 lojas, Paissandu e Jardim Ouro Preto. Esperamos a sua visita. Nova Mix, a sua cozinha melhor a cada dia.